Você é brasileiro e já quis montar um computador e viu em alguma loja, você provavelmente viu que é um preço absurdo de caro. E para nossa realidade hoje, isso é inalcançável. Mas será que realmente é isso mesmo? Será que esse valor ele é inalcançável ou ele só é mal otimizado? Um aviso importante, eu não vou estar falando quant- quais peças você deve comprar, peça tal, porque isso, o mercado ele muda toda hora. Então, a partir do momento que você vê isso, talvez o mercado já tenha mudado. Então, eu vou estar te dando a base do que você tem que analisar na hora de você comprar. E hoje eu vou estar te mostrando quanto custa realmente para montar um computador gamer. Que é para suas edições de vídeo, seus jogos, tudo assim que demanda muito do computador em si. Muito prazer, eu sou o Tuller e esse é o canal Circuito Aberto. Hoje eu vou estar te mostrando quanto custa realmente para montar um computador decente, que não venha travar e também não venha te deixar na mão, em algumas situações específicas. A gente vai estar falando de uma das partes principais do computador, é onde metade do seu dinheiro investido no computador ele vai, que é a placa de vídeo, a GPU, unidade de processamento gráfico. Se a gente colocasse o computador como um corpo humano, ela seria os olhos ou o braço, porque sem ela a maior parte das coisas não é possível. Se você gosta de tecnologia ou algo do tipo, você provavelmente viu os novos lançamentos das placas de vídeo. Da Nvidia, da AMD, que são placas de vídeo absurdas, só que são caras também. Quando você olha isso, você vê que são realmente caras para a nossa situação. Mas talvez, se você comprar uma placa de vídeo que supra a sua necessidade, você não precise delas. Você possa comprar uma placa de vídeo que seja acessível e aceitável. Agora a gente vai estar falando do processador, que é a CPU. Nele, se a gente for colocar na base do corpo humano também, ele é como se fosse o cérebro. Nada passa se não for por ele. Ele processa tudo, que é a função dele, mas tudo que acontece é em prol dele. Ele acaba ali trazendo a imagem, processando as informações, etc, que é um conteúdo mais para frente que eu vou dizer. Mas o que eu quero dizer com isso é que se o seu processador ele não for do nível da placa de vídeo, você vai acabar tendo um gargalo. Mas, Túlio, o que é um gargalo? Gargalo é quando algo está a mais do que deveria. Se eu tenho uma placa de vídeo muito boa, um processador de uma geração mais antiga, seria da. Nós temos as classes do. Vou estar trazendo da Intel, que seria o i5, o i7, e assim vai. Só que nisso, a gente tem que analisar uma coisa que se chama gerações. Muitas das vezes você deve ter visto o nome i5 com vários números na lateral. E eu vou estar até colocando aí na tela isso. E esses números representam a geração dele. Um i5 de terceira geração, você fala, pô, é um i5. Não, ele é um i5 de terceira geração, ele é antigo. Então, se você compra uma placa de vídeo muito boa com um i5 de terceira geração, vai ter um gargalo. Porque a placa de vídeo vai usufruir mais, vai usar mais dela do que deveria. Em vez de ser algo equilibrado, vai acabar sendo algo que puxa mais dela, aquece mais e é pior para o sistema. E não vai rodar liso, porque vai travar muito. Então, se você for comprar uma placa de vídeo, pensa também no processador. E aí vem junto com a placa-mãe, que eu vou estar falando também um pouco mais para frente. A gente vai estar falando agora da memória RAM. As pessoas olham e falam assim, pô, qual memória RAM eu tenho que comprar? Para que serve? Para que é isso? A memória RAM, ela também trabalha em conjunto com o processador, porque ela é uma unidade de armazenamento rápida. Então, ela vai só processar as coisas junto com ele. Então, provavelmente, se a sua memória RAM tá ruim, ela não vai dar vídeo. Ou vai dar os bips que, se você gosta de tecnologia e tem algum aprofundamento, você provavelmente já ouviu aqueles bips de inicialização e etc. Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que se você vai comprar uma memória RAM, você tem que analisar se ela é compatível com a sua placa-mãe e se a geração dela realmente compensa. Porque aí vamos dizer, o processador, ele é igual a memória RAM em questão de gerações. Você tem a DDR1, DDR2, DDR3 e DDR4. DDR5 também, que é um pouco mais atual. Que essas são as gerações das memórias RAMs. Quando você compra uma placa-mãe, você tem que analisar a geração da DDR. Se você compra uma RAM 16 GB de RAM DDR3, numa placa-mãe que aceita DDR4, não vai caber, porque não é compatível. Então, analise isso. Quanto mais antiga, pior. Quanto mais nova, melhor. E quanto mais memória,
melhor para aquilo que você quer fazer. Se você vai navegar na internet, vai ser um PC só para computador é forte. PC só para trabalho, aí sim você pode escolher 16 GB de RAM que vai te servir. Mas, se você quer um PC para edição, algo assim mais aprofundado, que demande mais um PC game, você coloca de 16 para cima. 32, 64 e assim vai. E agora a gente vai estar falando também do armazenamento. São o HD e o SSD. Mas, Tuller, o que é um HD? Um HD ele é uma unidade de armazenamento. E a única diferença dele pro SSD é que ele é um disco rígido físico. Que ele tem um disco, literalmente um disco, girando dentro dele. Cada informação que você coloca, ele vai lá riscando e vai marcando. É tipo um disco de vinil. Então, quando você usa ele, a probabilidade de ser algo mais lento é muito grande. Então, você coloca nele fotos e coisas que não tem que abrir rápido. Por ele ser antigo, ele vai ser realmente lento. Mas aí a gente olha também o custo-benefício. Você pega hoje um HD de 1 TB, ele sai mais barato que um SSD de 1 TB. Mas aí você pergunta, mas Túlio, o que é um SSD? Um SSD ele é a mesma coisa que um HD, só que a diferença dele é que ele é eletrônico. Ele é mais o armazenamento dele é digital. Você não tem que você não tem um disco girando nele e nisso você acaba tendo uma memória mais rápida. A unidade de processamento de memória é mais rápida. E você coloca o seu sistema operacional, coisas que você precisa que abram rápido. Programas, jogos, sistema operacional e etc. Então, se você quer comprar um armazenamento grande, eu te recomendo comprar um SSD e um HD. Porque o SSD você coloca o sistema e outras coisas que você realmente precisa que abram rápido. Aí você pode pegar um SSD de 100 e poucas gigas ou 240, que é aceitável para essa função. Mas agora, se você tem um pouco mais de dinheiro e pensa em investir melhor, você pode comprar um SSD maior, que também não vai fazer mal. E você pode sim ter um HD junto com isso. Você precisa de muita memória e o seu bolso está apertado. Aí você trabalha em conjunto com o seu bolso. E agora a gente vai para uma das partes mais importantes do computador, que é a placa-mãe. Se eu fosse colocar a placa-mãe na parte do corpo humano, ela seria sem dúvidas o coração. Porque o coração, ele bombeia sangue para todas as partes. É isso que a placa-mãe ela tem que fazer. A placa-mãe ela linka a memória RAM, a GPU e o processador. Se algo desses três estiver errado, vai dar ruim. Então, é a mesma coisa com o coração. Quando ele bombeia sangue, ele tem que bombear sangue para o corpo inteiro. Se ele não bombear, algo vai ficar faltando e você vai sentir isso. E assim o computador é. Ele vai sentir isso e vai te avisar nos bips. Mas isso é devido a algo que você escolheu que é incompatível. Então, o que eu digo é, olhe se o seu processador é compatível, o socket dele tem o LGA 2011 e etc, de acordo com o seu processador, que tem o da AMD e o da Intel. São entradas diferentes e você tem que analisar isso. Se a sua placa-mãe ela é compatível com esse processador. Então, meu amigo, por favor, não cometa o erro de comprar um processador que não é compatível na sua placa-mãe. E uma memória RAM também que seja compatível. Pelo amor de Deus. Não cometa essa burrice. Então, a partir do momento que você comprou isso, você já tem praticamente quase tudo no computador. Mas o que falta nisso é a fonte. A fonte que é a alimentação de todo o computador. As pessoas quando montam um computador, elas investem pesado no hardware, ali na placa-mãe, na placa de vídeo, no processador, mas elas acabam esquecendo da fonte, que a fonte é uma das fontes, literalmente uma das fontes principais do seu computador. Se você economiza nela, você pode correr um risco muito sério de acabar queimando seus componentes. Então, o que eu te digo é, não economize na fonte. Pelo amor de Deus, não economize. Pegue fontes de marcas confiáveis. Marcas que têm um selo de qualidade, 80 Plus, acho que tem até 60 Plus, que é de prata, que são selos que são qualificados. É tipo Anvisa. Coisas, comprem fontes decentes, pelo amor de Deus. É isso que eu tenho para dizer. Comprem fontes que venham satisfazer o seu computador. É até uma palavra estranha, mas que quando a gente monta o computador, a gente analisa o consumo dele. Quanto ele vai consumir, a placa de vídeo, quanto ela consome, quanto o processador consome. E fazendo essa média, você compra uma fonte um pouco maior, para não ficar faltando. Se você quiser fazer um upgrade, você tem uma margem de watts para ser seguido. Então, é isso que eu te digo. Calcule o que você precisa e o quanto vai ser necessário. Acham que o PC Gamer ele é sobre rodar tudo no Ultra. Igual a gente vê alguns com um PC absurdo e a gente acaba se comparando, falando, poxa, porque meu computador não é assim, não sei o que.
Sendo que às vezes o seu computador ele roda algum jogo, uma média legal, 60 FPS. Se o seu jogo já roda sem travar, parabéns, seu computador é gamer. Então, se baseie no seu agora. Não viva o futuro antecipadamente, entende? Então, aproveite o que você tem e se você precisar, faça um upgrade que não venha afetar o seu orçamento. Então, é isso que eu te digo. Siga o quanto o seu bolso pode gastar. Dependendo ali, o custo vai entre 2.800 se você comprar em alguns sites da China. Mas se você quiser comprar aqui no Brasil, sai entre 3.300. Assim, você quer um PC que seja razoavelmente bom e que você não tenha que ficar fazendo upgrades que sejam sempre. Que você possa passar uns 5 anos com ele, jogando jogos ali em 1080p, até alguns em 4K, que eu acho difícil se você economizar. Mas você vai ter um computador decente, que vai ser para trabalho, planilha, Word, etc. Edição de vídeo e jogar alguns jogos. Então, é isso que eu te digo. Esse é a margem de preço. Esse vídeo, pessoal, ele foi uma abertura de uma série que eu vou criar de computadores, explicando detalhadamente cada parte do computador, porque esse vídeo aqui foi só um resumo do que você tem que comprar e o que escolher, assim, uma base. Mas eu vou dar uma base para quem é leigo realmente, que é memória RAM, processador e etc. E até montando um computador com as peças indicadas para cada função, um PC de escritório, notebook simples, e etc. E assim, pessoal, a gente vai iniciando mais uma série, fazendo mais um vídeo para o nosso canal. Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, o que eu venho te pedir para você deixar o like. Porque muitas pessoas deixam o like, assistam o vídeo, mas não se inscrevem também. É importante que você se inscreva para me ajudar e me motivar a trazer mais vídeos. Então, se você conhece alguém que não tem base nenhuma de computador, manda esse vídeo para ele, para sua avó, para sua mãe, pro seu tio, pro seu primo, pro seu amigo, para aquela pessoa que você sente que não consegue montar um computador decente. Então, pessoal, forte abraço a todos vocês, um abração. É isso aí. Obrigado.